O tempo é, de longe, um dos níveis mais fundamentais da física. Ele é a medida da mudança, a estrutura invisível que nos permite acompanhar o universo, comparar eventos e definir a sequência de causa e efeito. Diferente dos objetos físicos, o tempo não tem forma, peso ou massa. Ele existe como uma progressão contínua, fluindo para frente sem pausa. Em sua essência, o tempo fornece estrutura ao universo. Um segundo é definido pelas vibrações dos átomos, um dia pela rotação da Terra e um ano por sua órbita ao redor do Sol. Esses ciclos naturais dão ao tempo uma presença tangível, permitindo-nos medir e organizar a realidade. Sem o tempo, os eventos não teriam ordem e o movimento não teria significado. Mas o tempo é mais do que apenas uma medida. Ele é uma dimensão fundamental da existência. Ele governa como os processos se desenrolam, desde o movimento dos corpos celestes até os ritmos da vida biológica. Plantas crescem, marés mudam e as estações se alternam, tudo seguindo a passagem do tempo. Posição é o ponto de referência fundamental do movimento. Todo objeto existe em algum lugar no espaço, e descrever sua posição é o primeiro passo para entender o movimento. No entanto, posição não é absoluta, ela é sempre medida em relação a algo. Na física, a posição é definida usando um sistema de coordenadas. Uma linha numérica simples pode descrever movimento em uma dimensão, onde mover-se para frente aumenta os valores de posição e mover-se para trás os diminui. Em duas dimensões, coordenadas em um mapa indicam localizações exatas. Em três dimensões, os objetos se movem através do espaço com coordenadas x, y e z, definindo sua posição em qualquer momento. Mas posição não se trata apenas de localização, ela depende do observador. Um trem passando por uma estação parece estar em posições diferentes dependendo se você está dentro do trem ou parado na plataforma. Essa ideia, conhecida como quadro de referência, é crucial na física. O mesmo objeto pode ter posições diferentes dependendo do ponto de vista, o que influencia como medimos o movimento. A posição também desempenha um papel-chave na navegação e na medição, seja rastreando um satélite em órbita, localizando o epicentro de um terremoto ou mapeando o movimento de placas tectônicas. Entender a posição nos permite descrever e prever como os objetos se movem. Distância é um dos conceitos mais essenciais na física, descrevendo o quão longe um objeto viajou de um ponto a outro. Diferente da posição, que especifica uma localização, a distância é puramente uma medida de comprimento. Ela leva em conta todo o caminho percorrido, independentemente da direção. Imagine um carro movendo-se por uma estrada sinuosa. Se ele parte de um ponto, segue uma rota curva e chega a outro lugar, a distância percorrida é a soma de todos os segmentos da jornada. Mesmo que o carro retorne ao ponto de partida, a distância total permanece sendo o comprimento completo da viagem. A distância é uma grandeza escalar, o que significa que possui apenas magnitude, não direção. Isso a diferencia do deslocamento, que mede o caminho em linha reta entre dois pontos. Por exemplo, uma pessoa andando ao redor de um quarteirão pode percorrer uma grande distância, mas seu deslocamento é apenas a separação direta entre o ponto inicial e o final. Na vida cotidiana, a distância é medida em unidades como metros, quilômetros ou milhas. Ela nos ajuda a navegar por estradas, medir alturas e calcular profundidades. Na ciência, medições precisas de distância são essenciais para mapear estruturas microscópicas, analisar o movimento planetário e até compreender a escala do universo. Desde as menores interações atômicas até as vastas distâncias entre galáxias, o conceito de distância nos permite quantificar o movimento e o tamanho, seja medindo a extensão de um cômodo ou o alcance de uma estrela. A distância serve como uma base para entender o espaço físico e o movimento. A massa é um dos níveis mais fundamentais da física. Ela define a presença da matéria, dando desde as menores partículas até as maiores galáxias uma existência mensurável. Sem massa, os objetos não teriam substância, peso ou resistência ao movimento, características fundamentais que movem o mundo físico. Em sua essência, a massa quantifica quanta matéria um objeto contém. Ela permanece constante independentemente da localização ou das forças externas. Uma bola de boliche é mais difícil de levantar do que uma bola de tênis porque possui mais massa. Diferente do peso, que depende da gravidade, a massa é uma propriedade inerente de um objeto, que não muda, esteja ela na Terra, na Lua ou flutuando no espaço. A massa também determina como os objetos interagem por meio da atração gravitacional. A razão pela qual os planetas permanecem em órbita, porque as coisas caem quando soltas e porque estrelas se agrupam, está relacionada à massa. Objetos mais massivos exercem forças gravitacionais mais fortes, influenciando tudo desde o movimento planetário até a estrutura do universo. O movimento é a base da mudança no universo. Desde o deslocamento de galáxias até o grão de areia que se move, nada permanece verdadeiramente parado. Mesmo nos estados mais imóveis, os átomos vibram, os planetas giram e o próprio espaço se expande.
O movimento não é apenas deslocamento, ele é a característica definidora da existência. Em sua forma mais simples, o movimento é a mudança de posição de um objeto ao longo do tempo, em relação a um ponto de referência escolhido. Um carro passando por um observador parado na calçada está em movimento. No entanto, para um passageiro dentro do carro, ele parece imóvel. O movimento de um objeto só pode ser descrito ao compará-lo com outra coisa, ele é sempre relativo. Todo tipo de movimento segue padrões específicos. Alguns movimentos são uniformes, onde um objeto se move a uma taxa constante em uma trajetória reta. Outros são não uniformes, onde a velocidade ou a direção mudam com o tempo. O balanço de um pêndulo, a órbita da Lua ou o vai e vem das marés oceânicas são todas formas de movimento moldadas pelas forças que atuam sobre eles. O movimento pode ser linear, como uma pedra caindo, circular, como uma roda girando, periódico, como o pêndulo de um relógio, ou caótico, como o movimento errático das moléculas em um gás. Independentemente da forma, o movimento governa como os objetos interagem, como a energia se transfere e como os sistemas evoluem com o tempo. Entender o movimento é essencial para compreender o mundo físico. Ele dita os padrões da natureza, desde a folha que cai até os vastos movimentos dos corpos celestes. Reconhecer e analisar o movimento é o primeiro passo para explorar os princípios que definem a mecânica do universo. A velocidade mede quão rapidamente algo se move de um lugar para outro. É a taxa na qual a distância é percorrida ao longo do tempo, sendo um dos aspectos mais fundamentais do movimento. Seja um carro em uma estrada, uma pessoa correndo ou o som se movendo pelo ar, a velocidade descreve a rapidez com que um objeto está em movimento. Em sua essência, a velocidade é simplesmente a distância total percorrida dividida pelo tempo necessário para isso. Por exemplo, se um trem percorre 200 km em 4 horas, sua velocidade média é de 50 km por hora. Como a velocidade só indica o quão rápido algo se move, sem especificar a direção, ela é classificada como uma grandeza escalar. A velocidade está em toda parte no cotidiano. Uma pessoa caminhando move-se a cerca de 5 km por hora. Um avião cruza o céu a quase 900 km por hora. E o animal terrestre mais rápido, o guepardo, pode atingir mais de 100 km por hora. Mas mesmo essas velocidades são pequenas se comparadas às escalas astronômicas. A Terra orbita o Sol a cerca de 107 mil km por hora e a luz viaja a quase 300 mil km por segundo. Compreender a velocidade nos permite medir, comparar e prever movimentos em tudo, desde transporte até fenômenos naturais. Ela ajuda engenheiros a projetar veículos mais rápidos, cientistas a estudar o movimento na física e astrônomos a calcular distâncias no espaço. Seja medindo o ritmo das atividades diárias ou rastreando objetos em escalas cósmicas, a velocidade é um conceito essencial que define como as coisas se movem pelo mundo. Velocidade é mais do que apenas rapidez, é rapidez com direção. Enquanto a velocidade mede quão rápido algo se move, a velocidade vetorial ou simplesmente velocidade na física especifica tanto a rapidez quanto a direção do movimento. Essa distinção torna a velocidade uma grandeza vetorial, o que significa que possui tanto magnitude quanto direção. Imagine um carro movendo-se a 60 km por hora. Se ele está indo para o leste, sua velocidade é de 60 km para o leste. Se ele fizer uma curva e seguir para o oeste na mesma velocidade, sua velocidade mudou, não porque a rapidez mudou, mas porque a direção mudou. Isso torna a velocidade uma descrição mais completa do movimento do que a rapidez sozinha. Na vida cotidiana, a velocidade ajuda a descrever movimentos com mais precisão. Um avião voando a 800 km por hora não está apenas se movendo, ele tem uma velocidade baseada em sua direção. A velocidade do vento determina se um voo será adiantado ou atrasado. Correntes oceânicas influenciam os navios com base em sua velocidade. Mesmo nos esportes, entender a velocidade é essencial, seja ao rastrear a trajetória de uma bola de beisebol ou calcular o chute de um jogador de futebol. Na física, a velocidade é fundamental para descrever o movimento em todas as escalas. Ela define como os objetos se movem, como as trajetórias são calculadas e como o movimento é previsto. A aceleração descreve como o movimento muda. Seja um carro acelerando, freando ou fazendo uma curva, ele está experimentando aceleração. Diferente da velocidade, que mede quão rápido algo se move e para onde, a aceleração mede o quão rapidamente a velocidade muda. Em sua essência, a aceleração é a taxa de variação da velocidade ao longo do tempo. Se um carro está a 20 metros por segundo e acelera para 30 metros por segundo em 5 segundos, sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado.
Mas aceleração não é apenas sobre aumentar a velocidade. Também inclui desaceleração, quando algo diminui a velocidade, e mudança de direção. Um carro fazendo uma curva em velocidade constante ainda está acelerando, porque sua direção está mudando. A aceleração é um conceito-chave para descrever como os objetos se movem, desde atividades do dia a dia até fenômenos astronômicos. Quando você empurra os pedais de uma bicicleta e começa a acelerar, sente aceleração. O solavanco que você sente em um elevador quando ele começa ou para é aceleração. Até a Terra acelera ao seguir sua órbita curva ao redor do Sol. A gravidade é uma das formas mais familiares de aceleração. Qualquer objeto em queda livre próximo à superfície da Terra acelera a 9,8 metros por segundo ao quadrado, independentemente de sua massa. Isso explica por que dois objetos soltos da mesma altura caem na mesma velocidade, assumindo que a resistência do ar seja desprezível. Seja rastreando um veículo em movimento, estudando objetos em queda ou analisando o movimento de planetas, a aceleração fornece uma maneira fundamental de descrever e prever mudanças no movimento. Entender a aceleração permite analisar o movimento com precisão, tornando-a um conceito essencial na física. Nada se move, para ou muda sem uma força. Ela é a mão invisível por trás de cada movimento, desde uma gota de chuva caindo até o deslocamento de placas tectônicas. Sem força, o mundo seria estático, sem rios fluindo, sem nuvens se movendo, sem objetos mudando de lugar. No seu núcleo, a força é simplesmente uma interação que causa uma mudança no movimento. Ela pode fazer algo começar a se mover, parar ou mudar de direção. Uma força aplicada a um objeto pode acelerá-lo ou desacelerá-lo. Quanto mais força aplicada, maior o efeito. Empurrar um carrinho vazio é fácil, mas um carrinho carregado exige mais esforço. Isso porque maior massa exige maior força para o mesmo movimento. As forças se apresentam de várias formas. Forças de contato requerem interação física, como o atrito e a força aplicada. Tente empurrar um livro sobre uma mesa. O atrito resiste ao movimento, desacelerando-o. Empurre uma porta e ela se move em resposta à força aplicada. As forças também podem ser equilibradas ou desequilibradas. Quando forças iguais agem em direções opostas, não há movimento, como duas pessoas empurrando uma contra a outra com força igual. Mas quando as forças são desequilibradas, ocorre movimento. A força maior vence, colocando os objetos em movimento ou alterando sua velocidade. Do esticamento de um elástico ao impacto de um martelo em um prego, toda ação é governada por uma força. Seja sutil ou imensa, a força é a razão pela qual os objetos se movem, interagem e respondem ao seu entorno, tornando-se um dos princípios mais fundamentais da física. A inércia desempenha um papel crucial na formação de tudo, desde experiências cotidianas até interações cósmicas em grande escala. É o motivo pelo qual uma bicicleta permanece em pé quando está em movimento, mas cai quando está parada. Porque astronautas no espaço continuam flutuando sem resistência. E porque objetos mais pesados exigem mais esforço para serem movidos ou parados. A inércia não é apenas uma propriedade dos objetos, é uma característica fundamental da própria matéria. Engenheiros e cientistas confiam na inércia para projetar veículos mais seguros, pontes mais estáveis e máquinas mais eficientes. Zonas de deformação em carros, por exemplo, são construídas para contrabalançar a inércia durante uma colisão, absorvendo a força do impacto. Nos esportes, entender a inércia ajuda atletas a controlar o movimento, seja um corredor mantendo seu impulso ou uma ginasta executando um pouso preciso. Até mesmo na exploração espacial, as espaçonaves devem considerar a inércia, utilizando impulsos precisos para ajustar a rota, já que no vácuo os objetos continuam em movimento indefinidamente sem resistência externa. Em uma escala ainda maior, a inércia governa o movimento planetário. A Terra orbita o Sol não porque está sendo constantemente impulsionada, mas porque a inércia mantém em movimento enquanto a gravidade curva sua trajetória em uma órbita. O mesmo princípio se aplica às galáxias, onde corpos celestes imensos se movem em padrões previsíveis devido à sua própria inércia. Reconhecer a inércia nos permite prever movimento, controlar forças com eficácia e inovar em áreas que vão do transporte à astrofísica. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para mais conteúdos que informam e relaxam ao mesmo tempo. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bons sonhos!